Salve sua divina presença, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos manter esta toada, a toada do amor, a toada da geração, a toada da vida. Nós ainda vamos falar sobre mães, sobre geração. Você conhece alguém que tenta, que busca, que tem o desejo de engravidar e não consegue? Ou então que já desistiu, tentou muito tempo engravidar e não conseguiu explicações para isso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero engravidar e não consigo. Hoje nós vamos falar sobre a fertilidade, mas nós vamos ver a infertilidade. Nós vamos falar sobre a tentativa de engravidar, o desejo de engravidar e esse não acontecimento. Por que que a fertilidade não acontece para algumas pessoas que têm um desejo às vezes tão profundo de engravidar, têm um sonho de ser mãe, de ser pai e não conseguem engravidar? A medicina, ela tem inúmeras justificativas, explicações para este acontecimento. Muitas vezes, este não engravidar, ele vai além de uma questão física, orgânica. E é por aí que nós vamos também hoje. Nós vamos buscar um olhar mais amplo. Nós vamos mudar a direção do nosso olhar. Vamos olhar de forma ampla, sistêmica, para este não engravidar, para esta infertilidade. Seja a infertilidade por parte do homem ou da mulher. Porque nós vamos olhar para o sistema de origem dessas pessoas. Vamos olhar para essa infertilidade fora do campo da medicina. Vamos olhar para o amor negativo que nós nutrimos pelo nosso sistema, pelos nossos antepassados, pelos nossos pais, pelos nossos genitores. Como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Simples. Quando nós nutrimos um amor negativo pelos nossos pais, nossos genitores, pelo nosso sistema de origem, pela família de onde nós nascemos, nós acabamos reproduzindo alguns movimentos que aconteceram dentro do sistema, ou então acabamos produzindo novos movimentos, mas movimentos de salvação para aquele sistema. Eu vou te explicar aqui como que isso funciona. Imagina você que ali dentro do seu sistema familiar, pode estar ali na fase dos seus pais ou dos seus avós, dos seus bisavós, quando os filhos começaram a chegar, as mulheres engravidaram, os maridos engravidaram, algo aconteceu. Se você não viu o vídeo anterior que nós falamos aqui sobre a mãe, sobre a geração, nós falamos o sucesso e a força da mãe. Lá a gente também fala um pouquinho dessa transformação da mãe. O que acontece com a mãe? E sob esse olhar, dessa mudança que acontece com a mãe, quando ela passa a gestar, quando ela começa a abrigar no seu ventre uma nova vida. E tudo aquilo que traz, e toda a representação que este novo movimento traz. Perceba que pode ter acontecido no seu sistema familiar algum movimento de desordem quando um casal engravidou ou quando uma mulher engravidou. Mas não qualquer mulher, uma mulher muito ligada a você, muito ligada àquela pessoa que busca engravidar e não consegue, seja esta pessoa o homem ou a mulher, um dos dois, um dos pares desta gestação. Mesmo que você esteja buscando a sua fertilização por meio de uma inseminação artificial de um doador anônimo. Anônimo, você já diz aí, você não sabe o que aconteceu ali no sistema familiar deste doador. Até nestes casos,
há uma influência, porque ele é um doador anônimo, ele conscientemente doa, mas ele inconscientemente se exclui desta semente que está para ser germinada. A princípio se vê como um ato até de bondade, de empatia, quando alguém doa parte de si para que outros possam gerar. Mas lá atrás, lá dentro da caixa preta, que movimentos podem estar acontecendo? Será que este doador não está tentando ser fiel ao seu sistema ou protegendo o seu sistema? Talvez ele pense, não, eu não posso gerar, eu não vou gerar, mas eu vou permitir a minha continuidade em outro lugar, porque eu preciso honrar o meu sistema, não assumindo o papel de pai ou de mãe, seja uma doadora. Eu vou honrar o meu sistema, mas eu quero deixar a minha semente. Pode acontecer, eu não estou te dizendo que todos os casos são assim. Pode acontecer de uma mulher que tem toda a capacidade de engravidar e ela está buscando esta fertilização por meio de uma inseminação, através de um doador, do doador masculino, e ela não consegue. E aí talvez você pense, não, mas ela já buscou, ela já constelou, ela já olhou, ela já fez e aconteceu. E não aconteceu. Não aconteceu a fertilização. Porque talvez o sistema familiar do doador estivesse ali com desordem. Vamos pensar aqui dos dois lados. Nós precisamos de dois doadores genéticos, o masculino e o feminino, para que a fertilização aconteça. Seja esta fertilização dentro do ventre, seja pelas vias convencionais, seja por intervenção da medicina, como a inseminação, a fertilização in vitro. O que nos interessa saber é a causa da infertilidade, do porquê que isso não gera, porquê que a vida não brota. Primeiro de tudo, precisamos entender que gerar uma vida é algo que é de grande responsabilidade, tem uma grandeza muito grande e também tem uma carga, um peso muito grande. Gerar esta vida. Primeiro que para essa vida chegar, alguém precisa gestar, alguém precisa nutrir, alguém precisa abdicar de si mesmo para dar espaço para esta vida. Então é neste momento que tudo acontece, tudo aquilo que está lá guardado na nossa caixa preta, na nossa alma, no nosso inconsciente, começa a vir à tona e começa a interferir, sem que nós tenhamos conhecimento consciencial disso. Quando uma mulher e um homem tentam engravidar, eles precisam ter uma ordem, uma organização dentro do seu sistema neste ponto específico. Porque se houve uma desordem com a qual eles estão em ressonância, porque por algum motivo um gatilho dentro de algum deles ou dos dois foi acionado em ressonância com os acontecimentos do seu sistema familiar, quando um gatilho foi acionado, e esta pessoa então entra em identificação, entra em salvação deste sistema, é quando a infertilidade vai acontecer. Pode ter acontecido em inúmeras situações, gestações difíceis, em que a mãe sofreu, em que a mãe teve muitas tristezas, em que a mãe teve depressão pós-parto, em que a mãe sofreu agressões físicas, morais, emocionais, em que a mãe foi desamparada pela sua família, foi desamparada pelo genitor, pelo seu parceiro, ou então esta gravidez que aconteceu lá atrás, no passado, foi através de uma relação forçada, de um abuso sexual. E isso fica tudo registrado dentro do sistema, fica lá na caixa preta do seu sistema familiar. E quando chega a vez daquela pessoa lá na frente, a sua vez, ou vez daquela pessoa que você conheceu agora
que busca engravidar e não consegue, ela pode estar em ressonância com esses acontecimentos, num movimento de salvação. Pode ter acontecido de que quando uma criança nasceu, uma mãe morreu. De que quando uma criança nasceu, um pai foi embora, deixou a família. Percebe que são muitos movimentos que podem ter acontecido, podem ter gerado uma desordem. E no momento em que aquela pessoa lá na frente, que veio depois naquele sistema, tenta engravidar, pensa na maternidade ou na paternidade, ela não consegue acontecer, porque ela está em ressonância com o que aconteceu lá no passado. E por que não acontece? Porque ela está num movimento de salvação muitas vezes. Vamos imaginar aqui e vamos criar uma situação para tentar entender melhor. Vamos imaginar uma situação simples, corriqueira, muito comum, em que a mulher engravida, ela se relaciona com um rapaz e os dois engravidam. Eles são namorados, estão começando uma relação. E ela então engravida. Só que este rapaz não se sente preparado, ele não se sente pronto para assumir a paternidade. E então ele deixa esta mulher sozinha com a sua gestação. Ele sai do quadro da gestação, ele se exclui e esta mulher fica só. E esta mulher vai gestar e vai gerar esta criança sem a presença do pai. E então esta criança, ela chega ao mundo, ela cresce. E quando ela chega na fase adulta, em que ela seria a geradora, o gerador, em que ela seria a mãe ou o pai, quando esta criança adulta passa a formar a sua própria independência, a sua família, ela pensa em ter filhos e não consegue, ela está diretamente ligada a este movimento que aconteceu. Há uma grande probabilidade de ela estar ligada a este movimento, lá que aconteceu com a sua mãe. Qual movimento? Quando uma mulher engravida, uma criança chega, um namorado vai embora. E aí o que acontece? Se é um rapaz que não consegue gerar, ele fica com essa sensação: se eu engravidar, se eu conseguir ser pai, a minha mulher vai me deixar, ou eu vou ter que ir embora. Isso não é consciencial, não é racional, está lá na caixa preta, escondido. Ou então a mulher, ela pensa: se eu for mãe, se eu engravidar, meu namorado, meu marido vai me deixar, vai embora. Percebe que é algo que está lá inserido na nossa alma, sem que a gente consiga perceber. São registros de desordens, que não são nossos necessariamente, mas que nós abraçamos como se fosse. Por quê? Porque nós estamos atuando na síndrome do amor negativo. Nós estamos atuando no movimento de salvação para os nossos pais. É como se eu dissesse assim: eu não vou engravidar. Nós não vamos engravidar, porque se nós não engravidarmos, meus pais vão continuar juntos. Minha mãe não vai mais ficar triste porque o meu pai abandonou ela sozinha. Meu pai não vai mais se sentir perdido, triste, porque não soube segurar a onda de ser pai e então não vai mais se sentir culpado. Nós vamos salvar aquelas duas pessoas. Nós vamos unir aquelas pessoas novamente. E isso está inserido lá num lugar que nós não temos consciência, que nós não conseguimos chegar e pegar, que nós não temos acesso fácil, palpável. É a caixa preta. É aquele lugar onde as informações só vão aparecer quando for aberta a caixa. E em que momento nós vamos abrir esta caixa? Com a ferramenta da constelação sistêmica familiar. Se você tem este tema a ser resolvido na sua vida, ou se conhece alguém que tenha, olhe para esta situação. Busque um terapeuta, um facilitador da constelação sistêmica familiar para te auxiliar. Mas se você não tem condições agora, você não conhece ninguém que você confia,
você não tem agora condições financeiras para buscar, porque a gente sabe que precisa de um investimento financeiro para que a constelação aconteça, justo para que aconteça o equilíbrio, porque esse facilitador se preparou, também investiu financeiramente. Mas neste momento você não tem condições financeiras, mas você tem muita vontade. Então, se você é essa pessoa que busca, ou se você conhece alguém que está nessa busca e tem essa dificuldade, inclusive do investimento financeiro, você pode fazer o exercício que eu vou te propor aqui hoje. Indicar o exercício que eu vou te propor aqui hoje. A primeira parte do exercício que você vai fazer é: você vai buscar reconhecer racionalmente se tem algum movimento familiar seu que você possa identificar. Algo como este que eu mencionei aqui no exemplo. Ou então, se houve algum aborto aí na história da sua mãe, da sua avó, que gerou alguma tristeza, porque abortos deixam essa marca, mesmo que depois tenham vindo filhos. Ou se houve alguma situação de filhos que nasceram e morreram após a gestação, aí na sua família, para trás de você. Se houveram situações de abusos e por meio de abusos houve a gravidez, aconteceu a fertilização, se houveram agressões durante as gestações, situações que você pode perceber como situações de desordens. Situações agradáveis e felizes, essas, ok, já está tudo certo. Busque entender e reconhecer se há aí no seu sistema, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus bisavós ou até dos seus tataravós, se teve alguma situação neste sentido que envolveu a gestação, o engravidar e o equilíbrio das pessoas do sistema. De posse desta informação, você vai fazer um exercício. Por quê? De posse desta informação, porque você vai entender de onde parte a sua dificuldade de engravidar, ou, quiçá, a sua resistência em engravidar. Talvez você seja até uma daquelas pessoas que pensa em ter filhos, mas não é para mim. Eu não seria uma boa mãe, eu não seria um bom pai. Eu não acho que eu não me dou para essa função. Acho que eu não tenho vocação para esta função. Sim, porque ser pai e mãe é uma função mesmo. É uma função que a gente assume por determinado período da nossa vida. Não é eterno. Apesar de que a gente diz a função de pai e mãe é eterna, não é eterna. Ela tem termo, ela tem prazo. A função verdadeira de pai e mãe é desde o período da gestação até chegar à maturidade do filho. Quando o filho se torna adulto, acabou a função. Aí fica só a parte boa, a parte da afinidade, a parte da parceria, do amor, da afetividade, porque a função acabou. A função é até chegar à fase adulta. Se você tinha dúvidas sobre isso, então fica mais essa dica. A sua função de pai e mãe é até a fase adulta. E se você é filho, é filha, entenda isso. A função do seu pai e da sua mãe acabou com a sua maioridade. Então, voltando aqui para a nossa questão da maternidade e da paternidade, da resistência ou da dificuldade de engravidar. Ou até mesmo você que busca engravidar pelo coração, que a ciência já te comprovou que você não pode realmente, você não tem mais útero, você não tem mais ovário, você de fato, que é homem, não tem capacidade genética para engravidar, mas você tem muito desejo e não sabe como fazer acontecer isso. Ou você não encontra uma parceira ideal, ou você pensa sobre a adoção e ainda não consegue realizar isso. Reveja isso também, cabe para você também este não engravidar, este não ter filhos, esta resistência. Não que todos sejam obrigados, que seja uma máxima, que todo mundo tenha que querer. Mas se isso fica ali, se essa ideia fica ali, passando pela sua cabeça, de vez em quando ela volta essa questão, mas será mesmo? Eu quero, mas não quero.
Por que me incomoda essa questão? Se você está ainda nesta situação, então é para você. Agora, se você é uma pessoa super bem resolvida, não tenho filhos. Posso ter filhos, mas não tenho filhos, não sinto desejo, gosto da minha liberdade, me sinto bem assim. Nem de vez em quando passa na minha cabeça. Não é uma resistência, é natural meu. Tudo certo, ok. Nossos corpos, de maneira geral, foram criados para gerar novas vidas, seja masculino ou feminino. Mas isso não nos impõe esta obrigação. Nem todos nós, agora espiritualmente falando, viemos com este compromisso ali no nosso termo. Viemos com esta cláusula no nosso contrato encarnatório, nem todos nós. Mas se isso fica ali na sua cabeça, se isso fica ali, ó, nas suas caraminholas, de vez em quando você vê, tá lá pensando sobre isso. Isso é para você sim. Talvez para você resolver essa questão. E depois de resolvida essa questão, então sim, aí você vai saber se era só o fato que precisava ser resolvido e de fato você não tem vocação, não veio na sua configuração para esta encarnação a maternidade ou a paternidade, ou se era uma resistência, porque você estava atuando no amor negativo aí para o seu sistema familiar. Agora, então, eu te convido para a gente fazer aquele exercício de fechar os olhos e voltar para o presente. Feche os seus olhos para que você possa olhar para dentro de si. Se você quiser fazer este exercício, depois de obter as informações que você vai buscar dentro do seu sistema, perfeito, você vai lá, investiga e volta aqui no vídeo. E então faz o exercício novamente. Você vai fechar os seus olhos e vai se imaginar contemplando a sua paisagem favorita. Diante desta paisagem, que pode ser a natureza, uma cachoeira, uma praia, mata, ou até mesmo uma tela, uma arquitetura, algo que você goste, um lugar que você goste de estar. Sabe aquele lugar que você diz, aqui eu me sinto em paz, aqui eu me encontro comigo mesma, comigo mesmo. É aqui que eu consigo sentir a minha integridade como ser. É neste lugar que você vai se colocar agora e numa posição confortável, a contemplar este espaço. E então, você vai inspirar profundamente pelas narinas, sem pressa, uma inspiração longa e profunda, oxigenando todo o seu corpo, trazendo energia para o seu corpo. O oxigênio é a nossa principal fonte de alimentação energética. Então, alimentando o seu corpo de energia, você ali contemplando este espaço, vai perceber que logo atrás de você chegou a sua mãe e o seu pai, o seu genitor e a sua genitora, aqueles que foram os seus doadores genéticos. Se você tem outras figuras, outras pessoas que desempenharam o papel de pai e mãe na sua vida, você vai imaginar num primeiro momento aqueles que te doaram um material genético, mesmo que você não os conheça. E então, logo após, vem aqueles que ocuparam e desempenharam totalmente o papel de pai e mãe. Estes seres, estas pessoas vêm e primeiro os doadores genéticos, seus genitores, tocam suas mãos sobre os seus ombros. Seu pai, seu doador genético masculino, sobre o seu ombro direito. Sua mãe, a doadora genética feminino, pousa sua mão no seu ombro esquerdo. Atrás destes, dos seus pais, dos seus doadores genéticos, vêm os seus avós. Da mesma forma como foi com os pais, fazemos com os avós, mesmo que eu não os conheça. Atrás dos avós vêm os bisavós, e atrás dos bisavós, seus tataravós.
E então você percebe que você está nutrido de uma força imensa que vem dos seus ancestrais, todos com as mãos pousadas sobre os ombros dos seus filhos, até chegar em você, nos seus ombros. E então, sentindo a segurança que o seu sistema familiar te oferece, você se vira de frente para este sistema e vai repetir comigo as seguintes palavras: Pai, eu agradeço por ser seu filho, sua filha. Agradeço pela vida que tu me deste. Hoje, Pai, eu te honro, tomando a vida que tu me deste, para fazer dela o meu melhor. Eu entendo, Pai, que eu sou tua filha, que eu sou teu filho, que eu pertenço ao meu sistema familiar. Eu sou a neta dos meus avós, eu sou o neto dos meus avós. Eu sou o neto, a neta. Eu sou o bisneto, a bisneta. Eu sou o tataraneto, a tataraneta. Eu sou sua filha, Pai. E me veja apenas como sua filha, porque eu te reconheço e te aceito como meu Pai, como aquele que doou parte de si para que eu existisse. Eu reconheço que metade de mim é a tua genética e só por isso eu te sou grata. E então eu devolvo a ti tudo aquilo que não me pertence, todos os teus traumas, as tuas tristezas, frustrações e dificuldades. Eu percebo que eu não preciso mais carregar o que é teu para pertencer, então eu te devolvo e sigo apenas com o que é meu. Mãe, eu agradeço por ser tua filha, agradeço por ter me abrigado em teu ventre, agradeço por ter me doado o teu material genético, agradeço por ter me dado a luz, por ter sido o portal para minha chegada no mundo. Agradeço por tudo que abdicaste para que eu estivesse aqui hoje. Só por isso, mãe, eu te honro. Só por isso, sou grata a tudo que fizeste. Hoje eu entendo que para pertencer a este sistema, eu não preciso repetir os teus passos, eu não preciso te salvar. Eu preciso tomar a vida que tu me deste e seguir fazendo o meu melhor. Então a ti eu devolvo todas as tuas experiências, todas as tuas frustrações, tristezas, todos os teus traumas. Eu entendo que tu me deste o teu melhor, que vocês dois fizeram aquilo que souberam fazer e que me entregaram o melhor que tinham para me entregar. Hoje eu não julgo mais vocês. Aceito vocês como são, porque eu sou grata pela oportunidade da vida que me deram. Tomo esta vida em minhas mãos e vou seguir fazendo o meu melhor com elas. Hoje me sinto apto, me sinto apta a seguir a minha vida e gerar novas vidas, pois hoje eu tenho as mãos leves e limpas para oferecer aquilo que eu tenho de melhor para as vidas que virão aos meus cuidados. E então você, neste momento, num movimento de honra e reverência, faz um último cumprimento aos seus pais, genitores, avós, bisavós e tataravós, e então se volta de novo para aquele espaço que você estava a contemplar. Percebe diante de si um imenso universo de grandes possibilidades e se imagina dando o primeiro passo para conquistar e colher
aquilo que você busca, em especial uma nova vida, a vida que você busca gerar, a vida que você busca orientar. Te convido a abrir os olhos, voltar aqui para nós. Experimenta fazer este exercício. E depois que você identificou, você pode fazer este exercício até simplificado. Você pode fazer este exercício por 21 dias. Você pode usar estas frases sistêmicas que eu te trouxe aqui, mas num movimento diferente. Você pode simplesmente fechar os seus olhos e colocar as suas mãos sobre os seus próprios ombros, sentir como se ali estivessem as mãos dos seus pais, dos seus genitores, e então repetir estas palavras novamente. Anota aí e faz isso por 21 dias. Se esquecer um dia, começa tudo de novo, porque é necessário que sejam 21 dias, porque é dentro desses 21 dias que a nossa memória celular vai ficar ali gravado. Tudo o que acontece nos 21 dias fica registrado na nossa memória celular, pois a nossa renovação celular acontece em 21 dias. Eu espero ter contribuído com você sobre este tema. E se você conhece alguém que precisa destravar, precisa desobstruir este ponto aí na sua vida, então compartilhe este vídeo. E deixa aqui para mim nos comentários como é para você, como foi para você e como esta questão age aí em você, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Lembra de deixar para mim o seu like para eu saber que você gostou. Eu deixo para você aquele meu abraço de alma.